Fala pessoal, graça e a paz, Getúlio Wenzel, e você está na luz. Pessoal, hoje eu quero falar de um assunto que eu tenho certeza que você tem, expectativa. Porque todos nós temos ou criamos expectativa. Mas antes da gente discorrer sobre esse tema, deixa eu te lembrar aqui das nossas redes sociais, está subindo aí na tela todas as nossas redes sociais. Então segue a gente, curte a gente lá no Instagram, no WhatsApp. Eu queria agradecer a cada uma das pessoas que vira e mexe nós subimos uma publicação no Instagram, porque aí é diariamente. Os vídeos são aos sábados às 18, mas as postagens são diariamente. E algumas pessoas estão divulgando nos stories do Instagram, no WhatsApp. E eu queria agradecer aqui, ó, de coração a cada uma dessas pessoas que estão fazendo o ID, que é o Evangelho, porque a minha rede social ela está fechada, ela já alcançou um determinado número. Então, para alcançar um número maior, só quando essa pessoa faz isso, ela coloca na rede dela. Aí a rede dela pega outras pessoas, aí uma outra faz e assim a gente consegue divulgar, a gente consegue espalhar, porque sem vocês eu vou ficar fechado. E aí o evangelho não vai chegar. Então, por isso que eu agradeço aqui de coração a cada um de vocês. Não vou citar os nomes para não ser injusto, de repente eu esqueça algum nome e vai ficar meio chato. Então, para não citar nenhum nome, eu queria agradecer a cada um. E você que faz aí, você sabe quem é. Então, ó, aquele beijo no seu coração. E sem mais delongas, vamos falar aqui então sobre a expectativa. A expectativa é fácil, gente, porque todos nós temos. Então vamos falar de faculdade. Quando você entra numa faculdade, qual a sua expectativa? Sua expectativa é de concluir um curso e assim, após a formação, exercer aquela profissão. Quando você faz um bolo, qual a sua expectativa? Se for para você o bolo, você quer que esteja pelo menos comestível. Se for para uma outra pessoa, que essa pessoa goste. E não só goste, mas que também peça mais. E se você falar do perfil profissional, o que é o perfil profissional? É aquela pessoa que é assalariada. A expectativa dela é que no final do mês tem aquele pagamento, aquele salário. Se for para falar de profissional, sobre reconhecimento, futuras promoções, enfim, tudo são expectativas. E essa expectativa, ou essas expectativas, elas estão em todos os âmbitos, todos, espiritual, pessoal e profissional. Mas hoje eu quero citar aqui para você uma perspectiva um pouquinho diferente e uma ideia um pouquinho, digamos assim, melhorada sobre o espiritual, a expectativa dentro do âmbito espiritual. Mas eu quero te falar que nós temos e conhecemos várias pessoas, vários tipos de pessoas. Mas eu quero citar aqui dois tipos de pessoas para você. Uma é o oportunista e o outro tipo é o indigno ou a indigna. O oportunista é aquele camarada ou aquela pessoa, aquela mulher ou aquele homem que ele foi na igreja não por aquele sentimento ardente de querer buscar a Deus e buscar a história e conhecer Jesus Cristo, aquele sacrifício, enfim, aquela história que a gente já conhece. Ele foi porque ele não conseguiu recusar de repente um convite de um amigo. De repente ele foi porque a mãe, o pai, o tio, o primo, sei lá, alguém obrigou. E esse oportunista ele faz o quê? Ele espera uma oportunidade. Qual oportunidade? De alguma gafe, digamos assim, dentro da igreja. Por exemplo, eu escutei várias vezes isso ao longo de anos que eu já frequento a igreja cristã. Getúlio, a gente vai na igreja, mas nossa, chega na igreja o irmão fulano falando do outro fulano, o irmão falando da outra irmã. Cara, as mesmas fofocas que tem aqui fora, tem lá dentro. E aí se pega nesse detalhe. Pô, a gente pega lá pra ir na igreja escutar o culto, aí na hora do culto a mulher ali... Aí você fala, meu, que coisa. Então essa pessoa ela pega essa oportunidade, ela pega essa gafe aí, como eu falei, e ela aproveita, ela pega essa... E não vai mais, não compartilha mais, não quer frequentar mais, enfim, ela utiliza aquilo a favor dela. A outra pessoa, como eu falei, é o indigno ou a indigna. Eu conheço algumas pessoas e elas têm a seguinte ideia. Eu não vou na igreja, sabe por quê? Porque, cara, eu tenho alguns pensamentos,
eu tenho alguns desejos ainda que são desejos que não agradam a Deus, não agradam a Jesus. E eu penso que, imagina eu com esses pensamentos frequentar um lugar tão santo, um lugar onde buscamos intimidade, onde buscamos a palavra. Então são duas coisas que eu quero te dizer aqui. Primeiro, você está enganado e enganada. Segundo, você está se enganando. E por que eu digo essa questão do enganar, de você estar se enganando? Porque a igreja, ela tem pessoas como eu, como você, pessoas falhas. Na igreja não tem nenhum santo, nenhuma santa. Não há nenhum justo sequer. Pode confirmar isso se você quiser em Romanos 3,10. Não há um justo sequer. Então, não coloque a sua expectativa em homens ou mulheres, indiferente se estão em cima de púlpito ou se são líderes ou não. A sua expectativa quando busca a igreja, ela tem que ser colocada em Jesus Cristo. Se você colocar a sua expectativa em alguma outra pessoa, a responsabilidade ela é toda sua, porque é você que vai pagar o preço de uma frustração, o preço de um rancor, um preço de uma mágoa, porque você colocou a sua expectativa numa pessoa errada e você colheu aquilo que você plantou. Você plantou a expectativa na pessoa errada, colheu tudo isso. E tudo isso vai fazer mal para quem? Para você mesma. Para você mesmo. E não adianta falar que não vai mais para a igreja, que fugiu da igreja, que agora você busca sozinho. Não adianta, porque a igreja é falha. A igreja é falha, porque nós, homens, mulheres, somos falhos. Mas Jesus Cristo não é falho. E você tem que partilhar, você tem que ter essa comunhão. Não adianta você se esquivar da comunhão falando que você vai procurar sozinho. Ninguém veio esse mundo para ficar sozinho. São todas ideias suas. E aí eu quero falar para você que em algum dia foi numa igreja, sabe até o seu propósito, o seu chamado e colocou expectativa numa pessoa errada. Virá juízo sobre você, porque você é conhecedor e você é conhecedora da palavra. E você vai ser medido. E que você não seja encontrado em falta. Porque a lei da semeadura ela é clara. Você colhe o que você planta. Plantou expectativa na pessoa errada, colheu algumas coisas que eu já falei. E isso é resultado de quem? Teu. Porque foi você que fez, foi você que plantou. Foi você que deu a expectativa para aquela pessoa errada. Então você colheu. Então eu quero reforçar e quero deixar muito, mas muito bem claro. Por quê? Na maioria das vezes, na maioria, não são em todas, não é generalizando, mas na maioria das vezes, a pessoa que te causou uma dor, ela nem sabe. E aí, eu quero, através de um embasamento bíblico, reforçar tudo que eu estou te dizendo, para que você lá na frente não venha a dizer assim, eu não sabia. Abre aí a Bíblia em Jeremias 17:5. Vou te dar um tempinho, abre aí Jeremias 17:5. Por quê? Essa passagem eu quero deixar bem claro para você, e isso serve para quem já está, para quem já foi e deixou de ir, e para você que nunca foi vai conhecer, né? Nossa, o cara falou que está cheio de falha lá, cheio de pessoas. Sim. No meu trabalho é assim, na minha casa é assim, na minha igreja é assim, no parquinho onde eu levo meu filho é assim, no autolanche onde eu vou é assim, no ônibus que eu pego é assim. Sabe por quê? Porque esse mundo aqui, nós estamos de passagem. Aonde nós estamos buscando a perfeição, que é terra onde mana leite e mel, aí é a glória, querida, aí é outra história, é outro assunto. Mas enquanto nós estivermos aqui, teremos aflições. Abriu aí em Jeremias 17:5. Então, é um texto curto,
Na verdade, rapidinho a passagem que eu quero te trazer para fortalecer o que eu te disse até aqui com embasamento bíblico, para você não falar assim, ah lá, ó, Getúlio falando bobeira. E aí você fecha esse vídeo e finge que nunca ouviu ele. Mas como já está falado e já está ouvido, vai ser medido. Maldito o homem que confia no homem. Pense nisso.